Feche os olhos por um instante e sinta o peso das preocupações financeiras esmagando seu peito, o vazio de um sonho adiado corroendo sua alma. E de repente, uma voz suave, mas poderosa, sussurra no fundo do seu coração. Hoje, o reavivamento definitivo começa em você. E se Deus estivesse, neste exato momento, acendendo uma chama sobrenatural em sua vida, para transformar a escassez em um transbordo de prosperidade? Pare tudo agora. Sinta o arrepio na pele, porque esta mensagem de Deus não é para qualquer um. É para você, que clama por um milagre financeiro com uma fé que treme, mas nunca desiste. Fique até o fim, porque a história que vou contar é mais do que um relato. É um chamado divino, um segredo revelado do céu que pode desbloquear a abundância que você busca com lágrimas nos olhos. Está pronto para deixar o reavivamento definitivo começar em você hoje? Deixe-me te puxar para dentro de uma história que ouvi em um culto fervoroso, numa noite onde o ar vibrava com o som de louvores apaixonados, entoados por vozes roucas que pareciam tocar o próprio céu. Era uma igreja simples, escondida no fim de uma rua de terra batida, com paredes de alvenaria crua, marcadas pelo tempo, e um púlpito de madeira que rangia sob o peso da unção. O cheiro de café fresco, feito com grãos contados para durar o mês, se misturava ao calor humano dos poucos fiéis reunidos, e a luz suave dos refletores criava sombras que dançavam nas paredes, como se o Espírito Santo estivesse presente, movendo-se entre os bancos. Era sobre um homem chamado Samuel, um pai de família que vivia preso em um ciclo de escassez, com o coração apertado pelo medo de não conseguir sustentar sua esposa e 3 filhos pequenos. Sua casa era modesta, com paredes manchadas de mofo, onde o aroma de pão amanhecido lutava contra a umidade que infiltrava cada canto, trazendo um frio que parecia se agarrar aos ossos. Samuel trabalhava como ajudante de pedreiro, com mãos calejadas pelo cimento e costas curvadas pelo peso de carregar blocos, sentindo cada notificação de boleto atrasado como uma corrente amarrada ao peito, cada aviso de corte de luz como uma facada na alma. Todas as noites, ele caía de joelhos no chão frio, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, pedindo a Deus por uma virada, por uma prosperidade que as Escrituras prometiam, mas que parecia um eco distante, perdido em um horizonte de incertezas. No espelho, ele via um homem exausto, com rugas profundas que contavam histórias de luta, olhos fundos de noites sem sono, questionando em silêncio: Deus, você me ouve? Por que a luta não acaba? Por que a vitória parece tão longe, enquanto outros parecem florescer sem esforço? Ele sentia o vazio de não poder dar aos filhos uma vida sem medo. Uma escola melhor, com professores que inspirassem, uma casa sem infiltrações, um futuro sem o peso das escolhas cruéis entre pagar a luz ou comprar comida para a semana. Era uma dor profunda, como uma ferida aberta pelo vento cortante da dúvida, misturada ao desejo ardente de acreditar que Deus ainda tinha um plano maior, um plano que ele não conseguia enxergar, mas que sentia pulsar em algum canto escondido da alma. Mas sem que Samuel soubesse, Deus estava acendendo um reavivamento definitivo em sua vida, revelando 7 verdades que o encontraram naquela semana, como uma chama divina, pronta a queimar as cadeias da escassez e abrir as portas da abundância, com uma força que ele nunca imaginara possível. A primeira verdade veio como um sussurro divino, tão sutil que quase passou despercebida, mas que atravessou o coração de Samuel como uma flecha de luz cortando a escuridão mais densa. Era uma madrugada silenciosa, o silêncio da casa quebrado apenas pelo som do vento batendo nas janelas, como se o próprio céu estivesse sussurrando segredos. Samuel sentiu uma urgência no coração, uma inquietação que não explicava,
como se Deus o chamasse para alinhar sua fé com suas ações práticas. Com mãos trêmulas, ele abriu sua Bíblia gasta, as páginas amareladas pelo tempo e marcadas por lágrimas antigas, e seus olhos caíram em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essas palavras o atingiram como um trovão silencioso, trazendo uma clareza que ele não sentia há anos. Era como se Deus estivesse dizendo: comece pelo que está em suas mãos, confie em mim para o resto. Samuel começou a revisar suas finanças, confrontando gastos impulsivos que drenavam seu orçamento. Pequenos lanches na rua para aliviar o cansaço, compras por conforto que disfarçavam a dor, assinaturas de serviços que ele mal usava. Era doloroso, como cortar galhos secos de uma árvore para salvar sua raiz, mas ao organizar cada centavo, anotando entradas e saídas em um caderno simples com uma caneta que falhava, ele sentiu uma paz sobrenatural, como se uma mão invisível o guiasse sussurrando: confie, o reavivamento definitivo começa aqui. Ele começou a perceber que a desordem financeira era um bloqueio espiritual, um obstáculo que Deus queria que ele removesse para abrir espaço para a bênção. Cada passo de disciplina era como colocar um tijolo na fundação de um novo começo. E Samuel sentia o coração mais leve, mesmo que as contas ainda estivessem lá, empilhadas como montanhas que pareciam intransponíveis. Ele não sabia, mas essa era a primeira verdade, a ordem divina que alinha a vida para receber o reavivamento da prosperidade prometida. Se você está sentindo uma inquietude no coração, um chamado para organizar suas finanças, para parar de ignorar aquele boleto ou rever seus hábitos de consumo, saiba que não é apenas ansiedade. É Deus acendendo a primeira verdade em você, preparando o terreno para o reavivamento definitivo que está prestes a começar. Enquanto Samuel caminhava nessa nova disciplina, lutando contra a dúvida que ainda sussurrava como um vento frio tentando apagar sua chama de fé, a segunda verdade se manifestou como uma porta aberta no meio de um deserto árido, onde a areia parecia engolir qualquer esperança. Naquela mesma semana, enquanto carregava blocos pesados em um canteiro de obras, com o sol escaldante queimando a nuca e o peso de uma conta atrasada pesando na mente, ele encontrou um antigo colega de trabalho que, sem motivo aparente, mencionou uma vaga de mestre de obras em uma construtora respeitada, um cargo que pagava o dobro do que Samuel ganhava como ajudante. A vaga parecia feita sob medida, exigindo exatamente suas habilidades de construção e liderança, talentos que ele havia enterrado sob anos de trabalho braçal e desvalorização. O coração de Samuel disparou, dividido entre o medo do fracasso e a excitação de uma nova chance, que parecia brilhar como um raio de luz. Ele hesitava, sentindo o peso da responsabilidade de ser o único provedor da família, o medo de dar um passo errado e afundar ainda mais no abismo financeiro. Mas lembrou da primeira verdade, a ordem divina, e decidiu agir, mesmo com o suor frio escorrendo pela testa e o coração batendo como um tambor. Dias depois, ele foi chamado para a entrevista e, para sua surpresa, conseguiu a vaga, com um contrato que prometia não apenas um salário melhor, mas também benefícios, como plano de saúde para a família. Como se não bastasse, um cliente fiel de um serviço extra de alvenaria que Samuel fazia nas horas vagas pediu um projeto grande, pagando adiantado e prometendo recomendar seu trabalho a outros. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele caiu de joelhos no quarto, com o cheiro de cimento ainda nas mãos, questionando em oração: Deus, é você abrindo essa porta? Isso é realmente para mim? Naquela noite abriu a Bíblia e encontrou Deuteronômio 28:12,
O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Essa era a segunda verdade, portas de oportunidade divina se manifestando para trazer provisão onde antes havia apenas falta e desespero. Samuel sentia que cada encontro, cada oferta, era como uma peça de um quebra-cabeça celestial se encaixando, guiando-o para um caminho de abundância que ele nunca imaginara possível. Se você está vendo oportunidades surgirem do nada, pessoas trazendo chances que parecem perfeitas para suas habilidades, não duvide, não hesite. É Deus revelando a segunda verdade, acendendo o reavivamento definitivo em sua vida. Ei, pare um instante e sinta o peso dessa mensagem no seu coração. Se a história de Samuel está mexendo com você, se essas verdades parecem ecoar nas suas próprias lutas e sonhos, faça algo agora mesmo. Dê like nesse vídeo para selar sua fé no que Deus está fazendo. Compartilhe com alguém que está afundado em preocupações financeiras e precisa dessa esperança. E se inscreva no canal para receber mais mensagens divinas como essa. Sua ação agora pode ser o gatilho para que essas verdades se manifestem na vida de outros e na sua também. Não saia, porque as próximas verdades vão te levar a um nível ainda mais profundo de fé e transformação. A terceira verdade veio como uma onda avassaladora, enchendo o coração de Samuel com uma gratidão que desafiava as circunstâncias ainda difíceis ao seu redor. Naquela semana, enquanto orava em um canto escuro da casa, com o som suave dos filhos dormindo ao fundo e o cheiro de um jantar simples, arroz e feijão, feito com o que restava na despensa, pairando no ar, ele sentiu uma alegria profunda, como se seu espírito soubesse de vitórias que seus olhos ainda não viam. Era uma gratidão que não fazia sentido lógico, como agradecer em meio a tantas contas empilhadas sobre a mesa, com datas de vencimento que pareciam se aproximar como nuvens de tempestade. Mas Samuel sentia Deus sussurrando que o milagre já estava em andamento, como uma semente germinando sob a terra antes de romper o solo com vida nova. Pequenas vitórias começaram a surgir como flores em terra seca. Um desconto inesperado em uma dívida que o sufocava, oferecido por um credor que, sem explicação, decidiu renegociar. Um presente de um vizinho, uma cesta de alimentos que cobriu a compra de material escolar para os filhos. Uma economia inesperada ao encontrar uma promoção no mercado que aliviou o peso do mês. Mas a reviravolta veio em um culto no domingo, onde Samuel ouviu um testemunho que parecia escrito diretamente para ele. O pastor, com a voz cheia de fogo, citava Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Com o coração acelerado e mãos trêmulas, Samuel decidiu obedecer, doando uma pequena quantia que parecia arriscada, mas que ele ofereceu com fé, como uma semente plantada em solo fértil, confiando que Deus a faria crescer. No dia seguinte, uma promoção no novo emprego de mestre de obras triplicou sua renda, como se o céu se abrisse de verdade, derramando bênçãos que transbordavam além do que ele podia imaginar. Samuel sentiu o chão tremer sob seus pés, o ar carregado de uma presença divina, como se anjos confirmassem o milagre com cânticos celestiais que ele não podia ouvir, mas sentia na alma. Essa era a terceira verdade. A gratidão obediente que abre as janelas do céu e faz a prosperidade transborda como um rio em cheia, levando embora as cadeias da escassez. Se você está sentindo uma gratidão que não explica, uma alegria que brota mesmo com tão pouco, é Deus revelando a terceira verdade, acendendo o reavivamento definitivo em sua vida, selando um transbordo de bênçãos que está mais perto do que você imagina. A quarta verdade se revelou como uma sincronicidade divina,
onde as necessidades de Samuel eram supridas com uma precisão que parecia orquestrada por um maestro celestial. Naquela mesma semana, um boleto que venceria na sexta-feira chegou ao mesmo tempo que um pagamento extra no trabalho, no valor exato, como se os números tivessem sido alinhados por uma mão invisível que conhecia cada detalhe de sua vida. Uma emergência médica com um dos filhos, que exigia remédios caros, foi coberta por um reembolso inesperado de um imposto antigo que Samuel nem lembrava que existia, como se Deus tivesse guardado essa solução para o momento exato. Cada vez que isso acontecia, ele sentia arrepios na espinha, como se ouvisse Deus dizer: "Eu vejo cada detalhe da sua vida e nada me escapa." Em um momento de oração, com o aroma de café ainda no ar, ele abriu a Bíblia e encontrou Filipenses 4:19. "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." Essa verdade era a provisão precisa, mostrando que Deus não apenas supre, mas o faz no tempo perfeito, sem atrasos ou excessos, como um relógio divino que nunca falha. Samuel começou a anotar essas sincronicidades em um caderno, vendo padrões de cuidado divino, onde antes via apenas caos e incerteza. Era como uma dança celestial, onde cada passo dele era respondido por um movimento divino, construindo uma fé inabalável, tijolo por tijolo. Ele compartilhava essas histórias com os filhos, que começavam a entender que o Deus que ele servia era real, presente, atento, um Deus que movia montanhas em silêncio. Se suas necessidades estão sendo supridas no tempo exato, se você vê soluções chegando no momento perfeito, sem sobras ou faltas, é Deus revelando a quarta verdade, confirmando que o reavivamento definitivo está em movimento, trazendo a prosperidade que você pediu. A quinta verdade veio como uma chama criativa, acendendo em Samuel uma fonte de ideias que pareciam sussurradas diretamente pelo Espírito Santo. Durante uma oração ao amanhecer, com o cheiro de café fresco misturado ao frescor do orvalho que entrava pela janela, ele teve visões claras de um pequeno negócio, baseado em suas habilidades de consertos e reformas, algo que sempre fez por necessidade, mas nunca viu como um chamado divino. Essas ideias fluíam como um rio, enchendo-o de uma energia pulsante, como se Deus estivesse infundindo sabedoria divina em sua mente. Samuel começou a oferecer serviços de reparos na vizinhança, consertando portas, telhados, encanamentos, e clientes surgiram, atraídos pela dedicação que parecia brilhar com uma luz sobrenatural. Ele sentia uma certeza profunda, lembrando de Êxodo 35:31, e o encheu do Espírito de Deus em sabedoria, em inteligência e em ciência em todo o lavor. Essa era a quinta verdade, a criatividade divina, transformando dons adormecidos em fontes de riqueza eterna. Samuel percebia que cada ideia era uma semente plantada por Deus, regada pela fé, pronta para florescer em abundância. Ele começou a sonhar maior, planejando expandir o negócio, talvez contratar ajudantes, abrir uma pequena oficina, impactar a comunidade com seu trabalho. Se ideias inovadoras estão borbulhando na sua mente, se você sente uma inspiração repentina para criar ou empreender, anote-as e haja. É Deus revelando a quinta verdade, acendendo o reavivamento definitivo que transformará sua vida. A sexta verdade se manifestou como uma cura emocional, uma liberação profunda que dissolveu os medos e culpas que ainda prendiam Samuel. Durante uma oração silenciosa, com o vento batendo nas janelas como um eco do céu, ele sentiu uma leveza, como se pesos invisíveis de culpa e medo evaporassem de sua alma. Traumas financeiros do passado, investimentos errados, dívidas que o humilharam, escolhas que o fizeram sentir incapaz, começaram a perder força como sombras fugindo da luz.
Ele abriu a Bíblia e encontrou Salmos 34. 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa verdade era a liberdade espiritual, que remove bloqueios internos para receber a unção plena do reavivamento. Samuel começou a tomar decisões com clareza, livre do medo de falhar novamente, sentindo que Deus estava limpando sua alma para um novo começo. Se você sente traumas financeiros ou medos do passado se dissolvendo, é Deus revelando a sexta verdade, preparando seu coração para a prosperidade que está a caminho. A sétima verdade veio como uma visão profética, pintando um futuro de abundância tão real que Samuel podia senti-lo na pele. Durante uma oração ao entardecer, com o céu tingido de tons dourados que pareciam refletir a glória de Deus, ele viu imagens de uma vida transformada, uma casa renovada, sem mofo ou infiltrações, os filhos estudando em uma boa escola, seu negócio de reformas florescendo, trazendo bênçãos para a comunidade. Ele lembrou de Abacuque 2. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Essa verdade era a fé visionária que sela o reavivamento definitivo com esperança no invisível. Samuel anotou suas visões em um caderno, orando sobre elas, e viu pequenos sinais se concretizando, como um cliente que encomendou um grande projeto de reforma, prometendo parcerias futuras. Se você está sonhando com um futuro maior, vendo imagens de prosperidade em sua mente, é Deus revelando a sétima verdade, selando seu reavivamento com uma promessa que está mais perto do que você imagina. No clímax dessa jornada, Samuel se viu em uma vida transformada, com a casa cheia de risos, as dívidas pagas e um futuro promissor para os filhos, percebendo que essas 7 verdades, da ordem divina à fé visionária, eram o reavivamento definitivo que Deus acendeu em sua vida. Ele caiu de joelhos, chorando de gratidão, sentindo o peso da glória divina, sabendo que cada verdade era um selo eterno no seu destino. Mas e se eu te disser que esse reavivamento não é só para Samuel? Ele começa em você, hoje e agora, pronto para transformar sua vida de luta em um transbordo de abundância. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Samuel, Ele quer fazer por você, neste momento. Você sente isso queimando no peito, como se Deus estivesse acendendo esse reavivamento em sua alma agora mesmo? Já viu sinais dessas verdades começando a se manifestar na sua vida? Uma inquietude para mudar, uma oportunidade inesperada, uma gratidão que não explica. Se essa mensagem te tocou, é porque Deus quis que ela chegasse até você como um farol na escuridão da sua luta. Comente abaixo. Qual dessas 7 verdades ressoou mais forte no seu coração? Dê like se você acredita que Deus está agindo na sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desesperadamente dessa esperança e se inscreva no canal agora. Mas só se você tiver coragem de abraçar o reavivamento definitivo que Deus decretou para você hoje. Sua decisão hoje pode ser o momento em que tudo muda. Não deixe esse reavivamento passar. Ele começa em você agora.